Lima Barreto chamava-se Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, em 13 de maio de 1881. E ele era filho de dois mestiços e pobres. O pai dele era tipógrafo e a mãe dele era uma professora primária. E ele sofreu preconceito a vida dele toda. Com 7 anos, ele ficou órfão de mãe. E como ele era afilhado do Visconde de Ouro Preto, ele conseguiu estudar no Colégio Pedro II. E depois ele entrou na Escola Politécnica para fazer engenharia. E quando ele entrou lá, ele já começou a sofrer os preconceitos, porque um veterano perguntou a ele como pode um mulato com o nome de rei de Portugal. E quando ele estava cursando o terceiro ano, ele teve que abandonar o curso, porque o pai dele enlouqueceu, então ele passou a ficar responsável por sustentar os irmãos. E em seguida ele conseguiu passar num concurso para o Ministério da Guerra e começou a trabalhar e trabalhou até se aposentar. Conta-se que o Lima Barreto ele tinha frequentes crises de depressão por causa do preconceito que ele sofria. Então ele sofria também com excesso de bebida e alguns problemas de família e também financeiros. Então, com isso, ele ficou internado 2 vezes no hospício. Ele morreu em 1922, ele viveu só 41 anos. Ele teve um ataque cardíaco. O Lima Barreto, ele fez uma literatura que chama-se de contestação, né? Falavam que ele era como uma faca afiada, não só no conteúdo, mas também na linguagem, porque ele buscava fugir dos padrões de escrita antigos, né? Então ele empregava uma linguagem mais próxima da realidade e mais distante das academias. Então ele foi muito criticado na época por falta de estilo, mas hoje em dia a obra dele está entre as mais importantes do século XX. E a obra do Lima Barreto tem o cenário do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Onde ele retrata os personagens, os funcionários públicos, empregados de comércio, vendedores, e ele retrata o universo social e psicológico também com uma visão assim mais crítica. E algumas vezes ele também fez algumas caricaturas, assim, utilizou de ironia e de um pouco de humor para compor os personagens. Conta-se também que o Lima não foi realista, não foi naturalista, nem simbolista, porque ele fez uma literatura brasileira mais autêntica, assim, com reflexo do tempo que ele estava vivendo do país, mais preocupada com o homem e com a sociedade. Por isso que o estilo e os temas já traziam algumas coisas, características mais modernas, né? Que o modernismo começou no ano que ele morreu. Entre as obras do Lima Barreto, o Triste Fim de Policarpo Quaresma merece muito destaque, porque nesse romance ele descreveu a vida política no Brasil depois da proclamação da República. Então, nessa obra, ele fala dos ideais e das frustrações de um funcionário público, que é o Policarpo Quaresma, um cara metódico, nacionalista, assim, fanático, muito ufanista, né? O cara é um sonhador, ingênuo, que dedicou a sua vida a estudar as riquezas do país. E o livro também denuncia os males da sociedade da época, né? A burocracia das repartições públicas, bajulação, injustiça social e tudo mais. E o Major Policarpo Quaresma, que era um visionário, patriota, ele entra nessa luta pela grandeza do país.
Então, nesse livro, nessa obra, o Lima recriou um panorama social da existência miserável e triste que tem nos subúrbios. E o Major Policarpo Quaresma, ele travava uma luta contra a corrupção dos políticos. Citando assim algumas curiosidades assim sobre o Lima Barreto, ele nasceu no dia 13 de maio de 1881. E no dia 13 de maio